Agora, eu vou chamar essas 5 negativas, que eu vou me concentrar nelas hoje e deixar as outras características para o próximo domingo, senão a gente não tem o que falar domingo que vem, e eu preciso ter alguma coisa para falar domingo que vem. Eu vou me concentrar nas 5 negativas. E eu decidi chamar as 5 negativas de os 5 nãos na vida de um líder segundo o coração de Deus. Qual é o primeiro não? Não orgulhoso. Existe muita confusão na nossa concepção do que é orgulhoso e, consequentemente, do que é uma pessoa humilde. Por exemplo, tem pessoas que confundem orgulho com vaidade. Então, elas olham um indivíduo que gosta de ficar esnobando a sua roupa de marca, esnobando o seu carro importado, esnobando a sua casa nova, esnobando as suas viagens e botando fotinho no Facebook direto, né? Chamar essa pessoa de orgulhoso. Não, essa pessoa é vaidosa. Não que a vaidade seja uma virtude e o orgulho um pecado, a vaidade também é um pecado, ok? Mas isso não é necessariamente um indivíduo orgulhoso, é uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de chamar atenção para si a partir do que tem e do que faz. Outro erro, às vezes o contrário de orgulhoso, que é ser humilde, a gente acha assim que uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é frágil, uma pessoa que fala baixo, é humilde. Não, ele é tímido, ele não é humilde. Existem tímidos que são profundamente orgulhosos. Tem tímido que é profundamente orgulhoso de ser tímido. Né? Tem gente que olha para um sujeito que anda com um carro assim, cheio de ferrugem, a calota torta. Quando você olha ele na Dom Pedro, dá a impressão que a roda está torta, é a calota. Quando ele sai do carro, aquele sapato que já tem 20 anos, aquela bota sem cor, a calça. Não vou falar calça rasgada, que hoje a moçada vai na loja e paga R$500 por uma calça rasgada, né? Quando eu era jovem, isso seria um absurdo. Mas assim, você olha um cara desleixado, fala assim, não, é porque ele é humilde. Não, ele é desleixado. Isso não tem nada com humildade. Ele é desleixado. Ou talvez ele seja sem noção. Né? Não chame uma pessoa sem noção de humilde, porque ele não é. Ele é só sem noção. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que o líder segundo o coração de Deus não deve ser orgulhoso? Deixa eu te dar uma dica importante quando você estuda a Bíblia. Uma das coisas interessantes de você fazer quando você está estudando a Bíblia é, por exemplo, aparece essa palavra, orgulhoso. Procure outros textos bíblicos onde essa palavra aparece, mas textos bíblicos usados pelo apóstolo Paulo, porque ele é o autor dessa carta, então eu quero entender qual é o conceito de Paulo de orgulhoso. Se eu for talvez para Marcos, para Mateus, para Lucas, talvez eu tenha um outro conceito. Agora, qual é o conceito de Paulo para uma pessoa orgulhosa? Primeiro, não ser ensinável, ser resistente, ser insubmisso. Base bíblica. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 a 5, vamos ler primeiro de 3 a 4a. Diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, então está falando de determinadas pessoas que além de ensinar coisas erradas, não concorda com aquele que está ensinando a sã doutrina. Gente que talvez estivesse sentada no banco da igreja de Éfeso, que Timóteo era pastor, e Timóteo estava pregando, e ele estava de braço cruzado, dizendo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Ele só concorda com ele mesmo. Ele não concorda com o outro. Né? E não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, que concilia intelectualidade com vida prática, com ação, com missão. Olha como Paulo define esse sujeito. É orgulhoso, e pior de tudo, não entende. É orgulhoso e nada entende.
O indivíduo orgulhoso, então, para Paulo, é um indivíduo, primeiro, não ensinável, segundo, resistente, terceiro, insubmisso. Ele não consegue aprender do outro, ele só aprende dele mesmo. Ele acha que o ponto de referência da verdade é ele. E todos os demais precisam se adequar a ele, que é o ponto de referência. Ele não tem ninguém que ele escute como mestre que o influencia. Ele não tem ninguém que ele escute como um mentor que possa repreendê-lo e dizer, sai dessa. E aí a gente vai para mais alguns detalhes. É um indivíduo faccioso e promotor de contendas. Olha só o que diz o mesmo texto de Timóteo, um pouquinho para frente. Diz, esse tal, o orgulhoso, do início do verso 4. Está conseguindo acompanhar? Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. São pessoas que, além de resistentes, são pessoas que, além de não serem ensináveis, de não seguirem ninguém, só seguirem elas mesmas, terem elas mesmas como ponto de referência, ninguém é bom o suficiente para cuidar delas, ninguém é bom o suficiente para orientá-las, elas constantemente semeiam ao redor contenda, controvérsia acerca de palavras, semeiam confusão, semeiam insubmissão, semeiam dúvidas, e olha só, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Suspeitas malignas. Porque uma das armas mais baixas e mais cruéis nos relacionamentos se chama difamação. Alguém já disse que difamação é como você pegar um travesseiro de pena de ganso, subir no terraço do edifício Itália, em São Paulo, num dia de ventania, rasgar o travesseiro e jogar as penas. Tente recolher as penas novamente. Depois que você fala algo acerca de outro, sem base, sem conteúdo, sem testemunha, o que você falou para o outro, passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. E aí, talvez, se essa pessoa é um líder, é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é um líder de ministério, essa pessoa começa a enfrentar dificuldades com seus liderados e não sabe por quê. Por quê? Eu te respondo. Porque os liderados dessa pessoa foram contaminados por inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. O que se tratava de ser um orgulhoso resistente, um orgulhoso insubmisso, um orgulhoso não ensinável, ele semeou tudo isso no coração de outros, e agora você tem um grupo, você tem uma comunidade contaminada por essas suspeitas malignas. E o texto continua, e atritos constantes entre pessoas, que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E o contexto aqui, lucro, diz respeito a dinheiro. Mas existem pessoas no contexto de comunidades cristãs que nem precisam de dinheiro, ou não estão interessadas em dinheiro. Mas muitas vezes a comunidade cristã traz para ela um lucro que ela não tem mais na vida, um lucro que ela nunca teve na vida. Como, por exemplo, um sujeito pode estar vivendo uma crise na vida, ele perdeu o emprego, a esposa dele não escuta mais ele, os filhos não querem saber dele, não escutam a orientação dele, e a igreja se torna o último reduto para ele exercer poder. O que ele não conseguiu ser na vida, ele vê uma grande oportunidade de ser na igreja. E aí qual é a consequência? O exercício da espiritualidade no contexto da comunidade, se torna uma fonte de lucro para a vaidade dele.
O orgulhoso, na visão de Paulo, é o indivíduo não ensinável, o indivíduo que não se submete a ninguém, é o indivíduo que não concorda com nada, é o indivíduo que semeia contendas entre aqueles que estão ao seu redor. Por isso, acho que 3 perguntas, pelo menos para mim nessa área, têm sido sempre muito importantes. Primeiro, a quem você efetivamente escuta, ouve? É muito importante você ter pessoas na vida a quem você recorre, quer você chame de mentores, quer você chame de pastores, não importa. Mas pessoas que você atribui a elas autoridade à sua vida. Porque poder se impõe, autoridade se recebe. Então, você pode ter pessoas que você precisa conceder a elas autoridade, dizendo, eu preciso ouvir alguém com sabedoria acerca disso, e no meu coração você é essa pessoa. Eu quero te ouvir. Eu não quero só te escutar, eu quero te ouvir. Segunda pergunta, essa pessoa confronta suas opções e atitudes? Porque um grande problema nesse processo é que às vezes a gente até tem pessoas que a gente conversa e a gente diz escutar, mas coincidência ou não, são pessoas que sempre concordam com o que a gente quer. São pessoas que sempre dizem exatamente o que a gente quer. Então a gente vai buscar conselho em quem vai reforçar o que a gente quer fazer. A pessoa a quem você atribui autoridade na sua vida, para você escutar e ouvir, é uma pessoa que te confronta. É uma pessoa que não tem medo de dizer para você, não. As pessoas que eu tenho nessa relação, são pessoas que, algumas vezes eu saí de conversas com elas, sentindo raiva delas. Eu saí dizendo, nunca mais converso com esse cara. Ele não me entende. Depois de alguns dias orando, meditando, eu disse, eu vou me submeter. E todas as vezes que eu fiz isso, eu não me arrependi. Obrigado, Fred. Terceira pergunta. Você se submete às orientações e repreensões? Gente, esse negócio da gente fazer o que foi pedido, ou usar um termo politicamente incorreto, fazer o que foi mandado a gente fazer, apesar de não ser a nossa vontade, é um negócio complicado. Mas a gente precisa perceber que a gente vive numa cultura onde a gente vive a ditadura da vontade. Não estou afim. Não fui porque eu não estava afim. Não vou fazer porque eu não estou afim. Não vou assumir isso porque eu não estou afim. Você precisa colocar ordem nesse negócio. Precisa parar com isso. E para isso você tem que exercitar. E uma boa forma de você exercitar é, às vezes, você se colocar debaixo do que o outro diz e fazer o que você não queria fazer, mas é o certo a fazer.